Queria compartilhar com vocês uma mensagem, está em Isaías capítulo 61, uma mensagem simples, uma mensagem de esperança, uma mensagem que eu creio, que, como eu já disse aqui na minha oração, eu creio que Deus quer fazer coisas novas no nosso meio. E os meus olhos bateram nesse texto e Deus foi falando do meu coração, e eu quero compartilhar com vocês algo simples que Deus colocou, mas que seja a bênção na sua vida, bem? Isaías 61 diz, versículo 1, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Um outro texto fala aos cegos, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Até aqui. Bem, esse capítulo, que na verdade não era capítulo na época que Jesus encontrou, nem na época que foi escrito, mas quando Jesus, e eu quero ler mais um texto, que está em Lucas 4, 16. Na verdade, vamos ler do 14. Lucas 4, 14. Um outro texto que complementa para você entender a aplicação de Isaías 61. Preste atenção, olha. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga, como era do seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar aos pobres, e ele leu essa passagem. Versículo 20. Ele fechou o livro, devolveu o assistente e se assentou. Na sinagoga, todo mundo que tinha os olhos fixos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então Isaías, quando escreveu o capítulo 61, muito embora tudo isso poderia ter sido vivido pelo povo de Israel, foi em Jesus, preste atenção nisso, foi em Jesus que se cumpriu essa palavra. Ora, se a partir de Jesus que cumpriu essa palavra, significa que nós que estamos em Jesus, estamos para viver essa palavra, ou podemos viver essa palavra muito mais do que Israel. Se foi escrito, Isaías 61, lá muitos anos de Jesus, presta atenção aqui, e Jesus pega o rolo, lê e fala: hoje se cumpriu. Ele está dizendo, o povo de antes pode até ter reconstruído casas, pode até ter prosperado, pode até ter vivido uma unção de alegria, e existe óleo de alegria, pode até ter vivido muita coisa, mas é em Cristo Jesus que essa palavra ganha corpo, é em Cristo Jesus que você pode viver plenamente. Então a aplicação mais certa e mais correta é que Deus quer fazer isso na sua vida hoje, que Deus quer fazer isso na minha vida hoje.
E a gente não precisa dizer que hoje é o ano disso. Não, é o tempo em Jesus. O Senhor Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor repousou sobre Jesus. Em Lucas diz que ele foi levado pelo poder do Espírito de lá para cá e pregava aos pobres. O texto diz aqui, o Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Esses pobres aqui, essa palavra pobres é muito mais do que pobre financeiramente. É o pobre também espiritualmente, mas é no sentido positivo. É aquele que reconhece a sua pobreza, que reconhece a sua falência. Na mesma coisa que tem lá em Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres de espírito. Muito felizes são os pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Aquele que reconhece, eu não sou nada, eu não consigo, eu preciso de Cristo, eu preciso de Jesus, eu sou dependente dele. Então, o que Jesus está dizendo, que o Espírito do Senhor está sobre ele para levar uma boa notícia aos pobres. Se você não é arrogante, se você não é orgulhoso, se você é pobre no sentido de reconhecer a sua falência, essa boa notícia é para você. E é muito bom receber boa notícia, na verdade. A gente abre o jornal e a gente só vê desgraça. Eu espero que você não seja daquelas pessoas que abrem aqueles tipos de jornais meio-dia. Lá, abre não, liga o jornal meio-dia. Cidade Alerta, cidade isso, cidade aquilo, que é só desgraça. Cara, você desliga, você tá pesado, só ouvindo desgraça. Filtra o que você está vendo. Vou te dar um conselho, não está escrito na palavra que você tem que fazer isso, mas só um conselho de amigo, né? O pessoal fala que conselho, se fosse bom, não dava, vendia, mas aqui a gente faz as coisas de graça, né? Aqui a gente não vende, a gente está querendo ganhar dinheiro, a gente é amigo, está interessado em você. Filtra informações. Se possível, vai lá no site, escolhe 2 ou 3 plataformas, lê alguma coisa para tu não ficar, né, alienado, e faz o teu juízo de valor ali. Do que você ficar consumindo, fulano, não sei o que lá, foi baleado, porque não sei o que lá. Meu Deus do céu, isso não muda a tua vida para melhor, mas muda para pior. Porque você só ouve desgraça. Olha o que a Bíblia diz. Abre aí, por favor, Provérbios 15:30. Aí você fala, pastor, mas a gente tem que estar antenado, a gente tem que estar sabendo. Olha só, Provérbios 15:30. Um olhar animador dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. Um olhar animador dá alegria ao coração. E uma boa notícia revigora os ossos. Percebe que você tem que tomar cuidado do que vem lá de fora, muito embora é daqui para fora, de dentro para fora, é que você precisa ter o maior cuidado. A palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. A palavra do Senhor diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Então, se você tem que tomar cuidado com a esperança que você tem, que é adiada, o teu coração pode adoecer. Se você tem que tomar cuidado com o teu interior, porque é do teu interior que procede as saídas da vida, sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Também é verdade que Provérbios 15:30 diz que um olhar animador... O que é um olhar animador? A ciência já descobriu que o olho não enxerga nada. O olho só transmite a imagem para o cérebro, e o cérebro codifica o que você está falando, vai lá no arquivo, cadeira. E ele responde para você, isso é uma cadeira. Porque ele vai lá no arquivo da memória e o cérebro que vê. O olho capta a imagem, passa a informação para o cérebro vai lá, cadeira, mesa, guitarra. Então, por mais que aqui esteja dizendo um olhar animador dá alegria ao coração, quando fala um olhar, é a forma como você enxerga a vida, como você vê a vida. Percebe como a gente precisa... Estou falando isso porque Jesus disse assim, ele me ungiu para levar boas notícias aos pobres. E a gente está dizendo que é bom receber notícia boa. E a gente está dizendo que a gente tem que filtrar as desgraças que entram na nossa vida, na nossa casa, através da televisão. Só recapitulando aqui para você se
conectar. Então, um olhar animador dá alegria ao coração. A maneira como você enxerga a vida traz alegria ao coração. E também um coração alegre aformoseia o rosto. Então é laicar, um trabalho de laicar, de filtrar o que vem de fora, mas também trabalhar o lado de dentro. Como você enxerga a tua vida? Olha, a Bíblia diz que um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Qual foi a última vez que você contou uma boa notícia para alguém? Porque já começa a se ouvir aí e se perceber. Você é propagador de desgraça e problema ou propagador de boa notícia? O Senhor Jesus foi ungido para levar o quê? Boa notícia. Boas novas. Algo muito me impactou quando apareceu um vídeo do Pedro do Borel. Quem conhece o Pedro do Borel? Pedro do Borel, ele já morou no Borel. E hoje ele faz um trabalho de chão de Gramacho, ele é um evangelista, bastante conhecido nas mídias sociais, um homem de Deus há muito tempo. E aí ele falou que ele estava na casa dele, e numa conversa, ele é sanguíneo, ele é muito espalhafatoso, muito alegre e tal. E ele falando assim, olha, eu sempre pergunto para o meu filho, para os meus filhos, conta uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa engraçada. Já compartilhei isso aqui, eu acho que no nosso discipulado. Porque eu estou falando isso porque a gente está falando de boa notícia. E eu quero que você pense na boa notícia do Evangelho, mas também no que você está propagando. Porque se o Senhor foi ungido para levar boa notícia, e você é um discípulo do Senhor, você foi ungido para levar o quê? Boa notícia. Em Efésios diz que a gente tem que calçar a sandália da propagação do Evangelho e da boa notícia. Então, nós somos discípulos do Senhor Jesus. Aí ele disse lá com o filho dele, e olha, eu faço algumas reflexões, né? E aí eu trago sempre para cá o que eu vou aprendendo, eu vou trazendo para cá. E aí ele falando, olha, traz uma coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa engraçada. Aí ele falou que o filho dele contou uma boa notícia, contou uma coisa engraçada e tudo mais. Eu falei, poxa, legal, vou levar isso para minha vida, porque eu acho que eu preciso melhorar. Eu preciso exercitar, a gente precisa exercitar o nosso olhar. A gente precisa exercitar o nosso olhar positivo. Quem acha aqui que tem que exercitar o olhar positivo? Quem acha que... que bom que eu não estou sozinho, quase a igreja toda, né? Quem acha que tem que contar mais coisas boas? Boas notícias. Você é um propagador do Evangelho? Você tem uma boa notícia. Deus, o Espírito Santo ungiu o Senhor Jesus, pois ele ungiu você também para ser um discípulo dele e viver isso que está aqui em plenitude. Eu estava conversando isso com a Paola falou que viu um livro em que estava falando sobre o sorriso, o riso. E era um neurocientista, se não me engano, dizendo que a criança, ela ri de tudo, ela não tem filtro. Você se machuca, ela... porque ela não tem etiqueta. Ela não tem filtro, ela não tem nenhum pudor, ela não tem nenhuma resistência. Aí a gente começa a achar as coisas engraçadas e travar. A gente começa a achar umas coisas engraçadas e fala, se eu rir, o que eles vão pensar de mim? Se eu rir, será que isso aqui é oportuno? Eu tô achando engraçado, mas aqui não é hora para rir. Aí a gente vai travando o riso. E sabe quem tem a capacidade de rir? Somente o ser humano. O macaco, aquilo que ele faz, ele não ri. A quantidade de músculos que você tem que movimentar para dar um sorriso é absurdamente grande. E sabe o que acontece depois que você ri? Uma sensação de prazer e de bem-estar acontece no seu corpo. E aqui está falando que Deus foi ungido para levar boa notícia. Talvez a gente cresça e a gente pare de rir de coisas que a gente deveria rir. A gente pare de achar engraçado coisas que a gente deveria estar achando engraçado. Mas uma série de coisas, por vergonha, por timidez, por medo do que os outros vão pensar, ou porque a gente acredita que ficar rindo o tempo todo é imaturidade, ou porque a gente acredita... Eu conheci uma pessoa, não sei se você vai lembrar dele, pastor, acho que era um professor do seminário, que ele chegava rindo. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro... Olha, eu gravo isso até hoje. Ele chegava rindo. E aí, gente, tudo bem? Não sei o que lá. Com certeza ele era sanguíneo. Qual foi a última vez que tu deu uma gargalhada? Qual foi a última vez que você sorriu? Qual foi a última vez que a tua barriga ficou doendo de tanto você rir? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor foi ungido para levar boas notícias. Deixa eu recapitular, um olhar animador dá alegria ao coração. As boas notícias revigoram os ossos, mas aí você só está consumindo lixo e porcaria e você perdeu o olhar animador
que traz alegria. Mas a vida adulta sem Cristo pode se tornar amarga, sem graça, com murmurações, reclamações. Só que você foi ungido assim como o Senhor, e aqui o texto diz que ele vai derramar óleo de alegria. Você foi ungido e pode ser ungido com óleo de alegria? Não, foi para ser esse rabugento ranzinza. E eu não estou pregando aqui como se eu fosse o cara sanguíneo, que nem a Ana Garcia, né, Ana Garcia? Só falar o nome dela que ela ri. Eu não estou dizendo aqui que eu sou uma Ana Garcia da vida, que estou sempre rindo e tudo mais. Não. Eu estou dizendo isso porque a pregação, Deus comunicou comigo e eu entendi que a gente, além de ser propagador do Evangelho, a gente é propagador de boas notícias e que a gente também tem que olhar a nossa vida. Por quê? Ele levou boas notícias aos pobres. Abre, por favor, Isaías 52:7, Gil, por favor. Isaías 52:7. Eu queria que você pensasse aí um pouquinho nas tuas falas. Se você reclama, se você é rabugento, se você é aquela raposa lá daquele desenho, ó céu, ó vida, ó azar, o leão, nem sei mais. É o leão, né? É hiena. É que eu já não assisto isso há muito tempo. Raposa não, hiena, né? É que eu não assisto desenho tem muito tempo. Se você é aquele hiena, acho que é hiena que ficava reclamando, e o leão é o otimista, né? O leão diz que vai dar certo, e a hiena sempre reclamava e acabava acontecendo o troço errado. Mas olha o que diz Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz as boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Você tem uma boa notícia para levar. Você pode ser um propagador de boa notícia. Você pode contar o que Deus fez na tua vida. Você pode trazer coisas boas do que estão para acontecer, porque, sabe, Deus está preparando a noiva dele. Aí você fala assim, mas nada vai acontecer de bom, vai? Ele está preparando a noiva dele para apresentar a ele sem ruga, sem mancha, sem mácula. Ele está preparando algo poderoso, que a igreja que ele vai buscar é melhor que a igreja que ele começou. E você faz parte disso, amém? Então, ele me enviou para cuidar dos que estão de coração quebrantado. Por favor, Gil, Salmo 51:17. Ele me enviou para cuidar dos que estão de coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado? A Bíblia diz que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. O Senhor não despreza. Então existem pessoas, assim como Jesus foi enviado para cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado, eu creio que Deus quer cuidar de você que está com o coração quebrantado. Você fez besteira? Você pisou na bola? Você jogou lama no nome de Jesus? Você lascou tudo, né, Gil? Lascou. Já fez até um meme meu. Você lascou com tudo. Deus quer cuidar de você. Se você tem um coração quebrantado e contrito, sabe, o Senhor não despreza. Sabe o que é o Senhor não desprezar? É o Senhor olhar e dizer, eu não consigo deixar de me envolver quando eu vejo alguém com o coração quebrantado. Por isso que o Senhor diz, olha, clame que o Senhor se voltará para ti. Porque quando ele vê um coração quebrantado, e quando eu digo coração quebrantado, não é aquela oração, né? Como a gente estava falando aqui nos bastidores, depois da oração de hoje, institucional, mas a oração de quebrantamento mesmo, onde você sai com a maquiagem toda borrada e você nem lembra de passar o pano, onde começa a escorrer aquele nariz, aquela oração em que você, né, se quebranta mesmo, que você tem aos pés do Senhor Jesus. Eu não sei qual foi a última que você teve. Eu não sei se você fica toda hora medindo, olha só aqui, estão me vendo, estão me olhando. Ou se você se quebranta e fala, Senhor, eu não estou nem medindo as palavras, eu estou me arrebentando aqui, eu estou me rasgando aqui, eu estou me prostrando aqui, e eu não estou falando nenhum momento pensando com a palavra que o outro vai pensar, o que eu vou dizer. Não, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. E Ele enviou para cuidar. Olha que incrível, essa mensagem era sobre o Messias. O Messias, Jesus, ele veio para cuidar.
Ele também se indispôs com os religiosos, mas ele veio para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar a liberdade aos cativos. O que é coração quebrantado? É o espírito quebrantado, é a alma quebrantada, é o interior quebrantado, não é altivo. Não está contando vantagem. Eu espero que você tenha um coração quebrantado, porque Deus veio cuidar de você. Amém? Deus não quer cuidar daquele que fala só de si, porque aquele que fala só de si já trabalha por si, nem precisa talvez da ajuda de Deus. Deus, ele quer cuidar daquele que está arrebentado. Eu não sei se você está arrebentado, nem precisa levantar a mão aqui, mas no final eu quero chamar aqui na frente para orar por você, caso você precise de restauração, porque eu creio que hoje é noite de restauração, querido. Eu creio que hoje Deus veio trazer uma boa notícia para você alegrar teu coração. Eu creio que hoje é noite de restauração. Eu creio que hoje Deus vai desatar os nós. Eu creio que hoje Deus vai quebrar a corrente. Deus, ele quer trazer libertação aos prisioneiros. E tem gente que está prisioneiro de tanta coisa, na alma, na mente. Às vezes você não está prisioneiro, meio que aqui no Brasil a gente é quase um pouquinho, né? Todos nós somos um pouquinho de prisioneiro, porque a gente não tem muita liberdade para ir e vir, sempre acontece alguma coisa, mas a gente, né? Enfim, mesmo com toda a dificuldade a gente sai. Só que tem gente que está prisioneiro na mente, tem gente que está prisioneiro na alma, tem gente que está preso a uma série de coisas, tentando se proteger a todo custo, tentando se blindar de um monte de coisas, tentando não sofrer. E por isso que a gente fala de sofrimento aqui, porque o dia que você aprender a sofrer, você nunca mais vai ser prisioneiro do sofrimento. O sofrimento nunca vai mais te parar. Você não vai ter medo de sofrer, porque você já entendeu que é ferramenta muitas vezes de Deus, de crescimento, de transformação, e você não vai ter como único caminho a evitação do sofrimento se você entendeu que você tem que até ser participante do sofrimento de Cristo. Mas muitas pessoas aqui estão presas e a palavra de Deus diz que Ele quer anunciar a liberdade aos cativos. Uma coisa é anunciar a liberdade aos cativos. Outra coisa, a segunda parte desse versículo, é a libertação das trevas aos prisioneiros. Tem gente que está cativo aqui. A Bíblia diz que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos a Cristo. Presos os nossos pensamentos a Cristo. Mas tem gente que está com o pensamento preso na desgraça, no que pode acontecer, no isso negativo, no que eu posso evitar, na coisa ruim que vem. Mas você é portador de boas novas. E um olhar animador dá alegria ao coração. Então, quando você olha para o Senhor Jesus e vê que Ele foi ungido para isso tudo, lembre-se, Deus te ungiu também para ser esse portador de boas notícias. Sabe como é que é maravilhoso o Evangelho? O Evangelho ele é maravilhoso porque ele fala assim, sirva para te tirar do egoísmo. Ele diz assim, sofra, morra, porque se você entregar a sua vida, ninguém vai te tirar nada, ninguém vai te roubar nada, porque você já deu antecipadamente e você não vai estar preso tentando se proteger, tentando se livrar de coisa alguma, porque você já se entregou. Então aqui tem outra liberdade. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, você é portador de boas novas, porque quando você vai portando boas novas, é as boas novas que ocupam a tua mente, são as boas novas que ocupam a sua cabeça, e você não vai pensar em desgraça, que você está pensando em boas novas. Tem uma pesquisa de que essa parte frontal aqui do nosso cérebro é a parte responsável por tomadas de decisões. E sabe como é que você exercita? Isso aí é ciência, tá, gente? Quando você ora, essa parte aqui se enche de sangue, sabia? Quando você vai tomar decisão, essa parte se enche de sangue. Também, porque é tomada de decisão. Aí quem reclama usa uma outra parte do cérebro, que não é esta. Então, por isso que quem reclama, que usa uma outra parte do cérebro, às vezes não consegue tomar decisão, porque está travado na reclamação. Aí Deus coloca você para orar. E aí essa parte aqui, ó, que irriga de sangue, essa parte que te leva a tomar decisões, é a que é a mais utilizada na oração. Só que as pessoas às vezes não fazem isso, então elas estão presas.
Elas estão presas, cativas. Os pensamentos delas não estão cativos a Cristo, não estão presos a Cristo. E olha que o Senhor Jesus disse: tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso ocupe o seu pensamento, nisso pensais. Ele está dizendo: pensa nisso, é ordem do Senhor. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes deixamos os nossos pensamentos soltos. Mas lembre-se, assim como Jesus foi ungido, você foi ungido para ser portador de boas novas ou notícias, amém. Libertação aos prisioneiros. Quantas pessoas estão prisioneiras? Quantas pessoas estão presas pelo pecado, pelo engano do pecado, por Satanás, por esse mundo? E eu creio que essa noite é uma noite de restauração, e eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui que vão calçar o sandália da propagação da paz e do evangelho, amém? Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Queridos, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque há 20 anos eu não tinha esse olhar para ter maturidade suficiente para olhar as pessoas. E eu não sei se é por conta da experiência que eu tenho tido, mas eu não sei como era há 20 anos. Eu sei que hoje muitas pessoas têm andado tristes. Muitas pessoas têm andado para baixo. Muitas pessoas têm andado deprimidas ou ansiosas ou sem esperança. Mas o Senhor diz que Ele quer consolar aqueles que andam tristes. Aqueles que estão desanimados. E eu creio no poder da oração e eu creio no poder do Espírito, amém? Porque, entenda, não é espiritualizar tudo, não. Se Deus diz que Ele quer consolar os que andam tristes, é porque Ele pode fazer isso. A palavra de Deus diz em Salmo 56, 8, Salmo 56, 8, salmista diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Ele anota tudo no livro, as suas lágrimas, os seus lamentos. Se você está triste, são todas anotadas no livro dele. Está lá escrito. Tem muitos livros no céu, né? Está tudo anotado. E Deus sabe de todas elas. Por isso que Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima naquele dia. Só que entenda, Ele pode enxugar uma boa parte delas hoje. Ele pode consolar você. Ele pode te abraçar. Ele pode te ajudar hoje. E quer que esteja te entristecendo, as tuas decepções, as tuas frustrações, não deixa lá fora, não. Traz aqui e deposita aos pés do Senhor. Entrega para Ele. Agora, um conselho que eu te dou. Se você teve alguma situação traumática, se você teve alguma ferida, alguma coisa na tua vida, a última coisa que você tem que tentar fazer é se proteger. É se fechar. É se excluir, se afastar, se esconder. Porque aquilo ali mexeu comigo. Se alguma coisa te entristeceu, se pessoas te entristeceram, se pessoas te feriram, se pessoas te traíram, a última coisa que você deve fazer é deixar de acreditar em pessoas. Porque você vai tentar se proteger, e eu já falei aqui muitas vezes a citação de C.S. Lewis, você vai cair de uma condenação. Você vai cair na condenação do egoísmo. Por quê? Por que egoísmo? Porque você vai tentar se proteger, buscar seus próprios interesses, eu não vou me ferir e tudo mais, não vai acontecer comigo de novo, e você vai estar refém daquilo que fizeram, da coisa ruim que te aconteceu, porque você quer evitá-la de novo. Levanta 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, até porque tu não vai levantar na tua força, você tem o Espírito do Senhor que te unge e derrama óleo de alegria, que te ajuda, que te capacita, que te consola. Então continue acreditando, porque a pior coisa que você pode fazer é deixar de acreditar no ser humano. Eu amo as citações de C.S. Lewis,
E o C.S. Lewis, ele chega e fala assim, ó, fico muito intrigado com quem diz, olha isso, ele escreveu em 1920, 40, por aí, acho que 40 e pouco foi a morte dele. Ele diz assim, fico muito intrigado, mais ou menos isso, com aqueles que dizem, quanto mais eu conheço os seres humanos, eu mais gosto dos cachorros. Ele diz assim, essas pessoas estão querendo se ver livre das exigências feitas por um outro ser humano, e isso diz muito sobre elas. Como assim? Cachorro não te dá trabalho, irmão. Dá trabalho só de você limpar as coisas. Mas todas as vezes que tu chegar em casa, como é que ele te recebe? Com um rabinho abanando, ele não te fere. Só uns outros que são atentados, que o cachorro que morde o mesmo dono, aí aquele atentado, via de regra, o cachorro não te dá problema. Você bate nele, ele se abraça, ele te lambe, te beija e faz festa para você. Na mesma hora vai fazer isso com o ser humano. Então o C.S. Lewis diz o seguinte, aquele que diz quanto mais mais conheço os seres humanos, mais gosto dos meus animais, é aquele que não quer ser exigido pela vida civilizada. Porque o ser humano que é difícil, que é problemático, vai te exigir perdoar, caminhar a segunda milha, lidar com decepção, lidar com frustração. Só que o Espírito do Senhor quer te consolar. Tá triste? Ele quer te consolar. E não só te consolar para que você tenha uma vida feliz, uma vida primavera, colorida, mas para que você seja um propagador da paz, amém? Ele quer consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Existe um óleo de alegria descrito na palavra. Existe uma unção de alegria. Um óleo de alegria que Deus quer derramar na tua cabeça hoje. E a palavra de Deus, a gente estava falando hoje de manhã, sobre uma paz que excede a todo entendimento. Tem óleo de alegria que é uma dose espiritual. Tem o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria, paz, alegria, paz, alegria e paz. Características do reino do Senhor. Você está precisando de óleo de alegria nessa noite? Peça ao Senhor. E seja um propagador deste óleo de alegria. Se você está precisando ser cheio do Espírito de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da alegria do Senhor, você precisa ir a Ele. Deixa eu dizer uma coisa. Uma outra dica para você. Hoje tem vários hashtags, fica a dica aí. Se você quer ser feliz, não busque a felicidade. Aí você fala, como assim? Victor Frankl fala que você não encontra a felicidade buscando-a. E de fato, ninguém que buscou a felicidade encontrou. Não. Você busca alguma coisa, a felicidade vem como consequência. Você busca a Deus, a felicidade vem como brinde. Você faz alguma coisa para alguém, a felicidade vem como brinde. O dia que você buscar a felicidade, você só estará pensando em si. O dia que você buscar a felicidade, você vai estar pensando, eu quero é ser feliz. O que mais acontece com essa galera que fala, eu quero ser feliz? Se separa. Por quê? Porque começa a ver que a outra ou o outro não faz feliz. Mas o cara que não está no casamento, pensando, o que eu quero é ser feliz, se doa e se entrega. E esse encontra a felicidade. Percebe? Aquele que diz, eu quero é ser feliz, não encontra. Porque vive para si, porque busca os próprios interesses, porque acaba não sendo o propagador do evangelho da paz, porque acaba não sendo um portador de boas notícias, porque está muito interessado nos seus próprios sonhos e planos. O próprio Salomão, eu li aqui no outro dia, ele construiu casas, plantou vinhos, se cercou de músicos, juntou prata, servos, mulheres e tudo mais para mim, e disse no final, nada faz sentido. Era correr atrás do vento. Por quê? Porque ele disse, ele queria descobrir o que mais traria sentido e prazer e alegria durante esses poucos dias de vida.
Mas você já aprendeu em Jesus como você pode ser consolado e como você pode levar alegria. Amém, queridos? Um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça. Gil, vou te pedir um favor que eu não tinha pedido antes. Tem como você dar um Google e projetar aqui a imagem de um carvalho? Gente, a árvore é monstruosa. É gigante. Se não me falha a memória, ela pode alcançar 40 metros de altura. Se não me falha a memória. E a Bíblia diz que nós seremos chamados carvalhos de justiça. Essa pessoa que está sendo restaurada aqui nesse texto é como essa árvore ultra resistente. E sabe qual é a característica do carvalho? Ele faz várias ondas assim, ó. Os galhos dele faz várias ondas assim, abre assim, ó. Tem essa aí, tem uma outra também. Você bota assim, carvalho, tenta puxar uma outra mais, tem uma imagem de um corredor assim, cheio de carvalhos, um negócio gigante que eu dei um Google, mas esqueci de mandar para o Gil. Mas a árvore é enorme. E sabe como o carvalho fica forte? O carvalho fica forte no tempo da adversidade, da dificuldade, no tempo da escassez. E a palavra de Deus diz que nós seremos carvalhos de justiça. Deus quer levantar carvalhos de justiça daqui, amém? Árvores fortes, pessoas consoladas, pessoas prósperas, pessoas que vão viver a prosperidade do Senhor. Mas é a prosperidade do Senhor, querido, do Senhor. Isso aí, não sei se dá para aumentar, mas é a prosperidade do Senhor. Não é a prosperidade que você consegue com as suas próprias mãos, com o teu esforço, não. É aquilo, não estou dizendo que você não tenha que fazer. Mas tem gente que quer trabalhar e não quer deixar Deus trabalhar para ele. Olha que lindo o negócio. Sensacional, né? Tem uma outra também sensacional, depois eu boto no grupo. Mas tá bonita. Oi? É uma das mais resistentes. Aí, viu? É uma das mais resistentes. Tá muito bom, Gil. Obrigado. Você será chamado carvalho de justiça. Você será plantado à beira do rio. Dá o seu fruto na estação certa. E as tuas folhas não murcham, não caem. Tudo que você faz prosperará. Amém? Quando eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de que você pode ter dinheiro, querido. Você pode ter dinheiro. Você não pode deixar que o dinheiro tenha você. Mas quando eu falo prosperidade, eu quero enfatizar que não é o dinheiro, não é sobre o dinheiro. Você pode ganhar 2, 3, 4, 5 mil e ser próspero. Você pode ganhar 20, 30, 50, 100 e também ser próspero. Um parênteses aqui, porque eu falo pouco nisso. Eu falo pouco nisso que eu vou falar agora. Não espere só Deus fazer por você. Ele vai ter que trabalhar por você? Sim. Mas faça a sua parte. Para com essa mentalidade de que um curso que você vai fazer vai demorar muito. E vai demorar 2, 3, 4 anos. Vai fazer o curso. Porque tem gente que fala assim, eu não vou fazer a faculdade, porque eu estou com 30 anos, quando eu terminar, vai ser eu estou com 35, aí não faz a faculdade. Com 35, tem os 35 e não tem um curso. Com 35, só que eu vou ter, a pessoa chega com 35, 40, 45, 50 sem curso. E deixa eu dizer, o mundo está muito competitivo. Eu não abro parênteses para falar nisso, mas eu acho que é importante. Eu não sei qual é a sua área, mas toda área praticamente precisa de um inglês. Você precisa estudar inglês, dá o Google, vai lá no YouTube, vai fazer aula de inglês gratuita que tem no YouTube. Ao invés de ficar rolando TikTok e tudo mais, vai se especializar, vai fazer um curso. Eu escutei um vídeo de um camarada que tem um canal que é o Pai Pobre. Tem um pai rico, tem um pai pobre. O pai pobre é um cara pobre e ele fez um vídeo onde ele ensinou simplesmente que se você podia quitar o seu apartamento pagando menos juros. Aí ele viralizou. E ele foi no Flow. Quem conhece o Flow? Gente, o Flow é o maior podcast do Brasil. Eu acho que eu vou precisar falar um pouquinho mais sobre as coisas, né? Para que vocês se interem, para que vocês caiam de cabeça nas coisas, sabe? O Flow é o maior podcast do Brasil. E esse pai pobre,
que era um canal, ele lançou, fez um vídeo, viralizou, ele falou, cara, eu não sei nada de economia. Presta atenção. Porque às vezes a gente tem que falar só da Bíblia, não, a gente tem que falar de tudo. É vida conjugal, vida com os filhos, vida financeira, empreendimento. Então, assim, isso aqui não é conversa lançada fora, ok? Esse cara chegou e falou assim, ó, lancei um vídeo, viralizou. Falei, agora eu vou ter que fazer outro vídeo. Fez outro vídeo, viralizou. Fez outro vídeo, começou a estudar economia. Mas ele era pobre. Ele falou, cara, eu não quero falar para rico. Me chamaram para pregar para empresários. Ele falou assim, eu não vou falar para empresários. Não tenho nada para falar para empresários. Eu não sei o que dizer para o cara, como é que ele aplica 1 milhão para render mais no CDB, no Tesouro Direto, no fundo de renda fixa variável, na Bolsa de Valores. Eu não sei falar para esses caras. Eu quero falar para o pobre. O pobre pega o ônibus que não investe num curso de R$2.000, mas investe num iPhone de 4. Eu quero falar para o pobre que não investe num curso de R$2.000 que acha caro, mas quer comprar roupa de marca. E ele começou a falar. Quero falar para eles. Ele começou a falar, o canal dele bombou. E ele estava ensinando as pessoas a investirem. E eu fiquei assim, cara, que incrível isso, porque a gente precisa ter isso mais na igreja, a gente precisa ir ter no bate-papo da conversa dos homens, aconselhando os jovens, vai fazer um curso. O inglês está aí, a inteligência artificial está aí. A inteligência artificial já está tomando o emprego de muita gente. Você vai no McDonald's, tem alguém que te atende? Ou é lá na tela? Daqui a pouco você vai comprar passagem, não tem ninguém. Para você comprar passagem no metrô, não tem ninguém para comprar passagem, tem? Menos emprego. E o que você está fazendo para não perder o teu emprego amanhã? Aí você fala, você está lá no TikTok, você está lá no Instagram, você está perdendo tempo. Aí você olha e fala, R$2.000 é muito dinheiro. Parcela, querido, vai fazer o curso. Vai se especializar. Vai aprender uma nova língua. Mas eu não tenho dinheiro para pagar o curso de inglês. Entra no YouTube. Vai ter alguma coisa de graça lá para você ouvir. Com certeza. Vai estudar. Porque a vida tá difícil e o mundo vai mudar de uma forma assustadora, avassaladora. E nós temos que nos capacitar. Então, eu não estou dizendo, porque eu estava falando de prosperidade, eu não estou dizendo que que prosperidade é ter recursos. Mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu não falo normalmente. E pode ser, talvez, que alguém tenha entendido, porque eu não falo claramente, que eu estivesse falando outra coisa. Né? Outra coisa. Mas eu quero deixar claro. Tem gente no mundo cristão que pode achar que Deus quer que você tenha uma vida difícil, com pouco dinheiro, e que pobreza é sinônimo de uma vida mais centrada em Deus. Não. Deus não quer que você tenha dificuldade para pagar as suas contas. Deus não quer que você fique passando perrengue todo dia para pagar as suas contas, preocupado com aluguel, preocupado com cartão, preocupado com a compra, pesando, medindo, avaliando ali toda hora, hoje não dá. Não. Ele quer que você, eu creio que Ele quer, Ele deseja. E você fale assim, cara, hoje eu posso pagar o meu aluguel, tem dinheiro na conta, eu estou tranquilo. Poxa, eu vou poder pagar o remédio do meu filho, eu estou tranquilo. O meu sapato está gasto, eu vou trocar, eu estou tranquilo. Eu não estou dizendo, eu quero que você entenda isso. Quando a gente não enfatiza que prosperidade é dinheiro, eu não estou dizendo que você é mais crente por ter uma vida difícil. Que você é mais crente se você não correr atrás do dinheiro. Corra atrás do dinheiro. Corra atrás de recursos. Não estou dizendo para você não trabalhar e correr atrás de recursos. Você não pode só amar o dinheiro. A questão, e meu pai sempre falava, ganhe o máximo que você puder e dê o máximo que você puder. Você quer saber se você ama o dinheiro? É só saber quanto você dá e olhar para quanto fica no seu bolso. Se você ama o dinheiro, é só olhar. Não é só para olhar quanto você dá, é quanto fica. Porque o Senhor Jesus uma vez estava no gasofilácio olhando e ele via ricos dando grandes quantias, mas davam do que sobravam. Pois é, o problema não é o quanto dá, é o quanto fica. Porque eu posso dar R$1 milhão,
mas eu fico com 30 bilhões de reais. Eu fui próspero? Eu fui generoso? Óbvio que não, eu tenho 30 bilhões de reais, eu dei 1 milhão. Eu dei uma esmola para Deus, é isso que é verdade. Então, gente, o que eu estou querendo aplicar para você aqui, abrindo um parênteses, porque eu fico preocupado, assim, fiquei preocupado um dia desse, falando, cara, será que algumas pessoas podem entender que ter uma vida difícil, muito apertada, é sinônimo de um servo e um homem de Deus? Não, nem lá nem cá, querido. O rico pode ser de Deus, o pobre pode ser de Deus. Eu só não quero que você acredite que você não pode subir um degrau e ir atrás de melhorar a sua vida porque Deus não quer, não. Deus quer. Deus quer te prosperar aqui, amém? A questão é que se você vai fazer isso para a glória de Deus ou para a tua glória. A questão é se você vai usar o que Deus te deu para repartir e abençoar outras pessoas, ou se você só vai chegar como aquele rico que diz, a minha produção foi muito grande, eu vou destruir esse celeiro. Olha o trabalho que o cara ia fazer. Ele vai destruir um celeiro, vai construir o outro e vai dizer, a minha alma come, bebe, farta, te regala, tu tem uns bens preparados para a vida inteira, agora descansa. Louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem ficará? O cara se deu o trabalho de gastar para demolir. Cadê o Tiago? O Tiago está lá para trás? Ele foi lá para trás? Deve ter ido lá para as crianças, né? Pois é, para demolir gasta, para construir gasta. Ele não pensou que ele podia pegar o excedente das sementes e abençoar outras pessoas. Esse é o problema. E a Bíblia diz, aí você tem que avaliar o seguinte, tá, mas então eu quero ficar rico, eu quero ficar rico. Não estou dizendo que você não pode, mas a Bíblia diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações. Você quer? Por que você quer o que você quer? A questão é o porquê que você quer o que você quer. Essa é a questão. Você quer ficar rico para ser o maior financiador da obra de Deus? Para abençoar a Ebenezer também? Para abençoar o irmão que está do teu lado? Para chegar e falar assim para o teu irmão que você está vendo aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos caminhando com ele, e dizer assim, irmão, eu estou vendo você aí na dificuldade de pagar teu curso. Toma aqui o teu curso. Vai lá, porque isso vai mudar a tua vida. Você quer ficar rico para isso? Que Deus te enriqueça abundantemente. Agora, se você quer só para viajar para Disney e voltar e não abençoar ninguém, aí, meu querido, você que lute. Que Deus te abençoe poderosamente. Que você se transforme um carvalho de justiça para a manifestação da sua glória. Eles serão chamados de carvalhos de justiça, plantios no Senhor para a manifestação da sua glória. Eu vou correr aqui. Eu achei que a mensagem ia ser curta, mas o negócio está demorando aqui. Vocês já estão talvez cansados, né, de me ouvir. Versículo 4. Eles reconstruirão velhas ruínas e restaurarão antigos escombros. Não é só a aquisição de coisas novas, é a reconstrução do antigo que foi devastado. Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês no versículo 5, que Deus vai levantar gente para te abençoar, querido. Versículo 6, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do Senhor, vocês se alimentarão de riquezas de outras pessoas. Eu creio que Deus quer prosperar pessoas aqui, e em lugar da vergonha que você sofreu, você terá dupla honra. Só que entenda, a honra não é para que você se exalte, não é sobre você. Se você quiser viver para você, para ter uma vida melhor, sem levar ninguém junto, eu estou indo, eu quero levar gente junto comigo. Se você quiser viver só para você, você vai ter uma vida infeliz. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, porque Deus quer restaurar vidas nessa noite, amém? Deus é o maior portador de boas notícias, quer que você seja também, quer que você já recebeu uma aqui nessa noite. Ele quer consolar você. Se você está precisando de restauração em alguma área, sai do teu lugar, querido.